Bem-vindos ao Venus Vibes Tarot. Hoje é a primeira leitura aqui do canal. É uma leitura mais aberta, é uma mensagem para você nesse momento que você precisa receber. Eu coloquei aqui 3 cartas para você fazer a escolha. A carta número 1, grupinho número 1, vai ser o 5 de ouros. A carta número 2, que se refere ao grupo número 2, é o 4 de espadas. E a carta número 3, que se refere ao grupinho número 3, é o 3 de copas. Olha bem as 3 cartas, a imagem delas e veja qual que chama mais a sua atenção e faça a sua escolha. Eu te encontro depois no grupinho que você escolher, mas quero te lembrar que é uma leitura coletiva e pode ser que não bata com o seu momento atual, mas não deixa de ouvir essa mensagem porque às vezes o grupinho que você escolheu vai te trazer alguma mensagem importante que você precisa ouvir nesse momento. Muito obrigada e eu te encontro na sua leitura. Tchau, tchau. Grupinho número 1, vamos à sua mensagem de hoje. A sua energia mostra que você pode estar se sentindo muito desvalorizado. Isso pode ser já recorrente na sua vida. É como se você também estivesse aceitando migalhas. Você percebe os sinais, eh, das pessoas, do ambiente, você percebe que as coisas não estão indo como você gostaria, você percebe que você está dando muito mais do que está recebendo, mas você também não está saindo desse movimento. Você permanece nele. Pode ser porque você já passou por muitas dores, por muitas perdas, e isso pode ter se tornado até normal ou comum para você, mas você percebe. Não só percebe como te incomoda, muitas coisas te magoam, te deixam para baixo, te deixam triste, mas você não sai desse movimento. Então, assim, é como se para você isso fosse comum, se para você é o ciclo da sua vida. Só que também, tem uma outra via que você pode tentar nessa situação toda que você vem passando, mas aqui está pedindo que você, para o resultado, para a mudança ser rápida para você, com certeza você vai precisar de ajuda aí profissional. Um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa muito na parte emocional e mental que você está precisando. Porque como isso se tornou parte da sua vida, essa aceitação de que tem que ser assim mesmo, então você não consegue fazer um outro caminho, você não consegue mudar a rota. É como se isso fosse a sua vida. Isso tem sido já para alguns, pode ser já há muitos anos que isso vem acontecendo. Então a perda, a desvalorização, a escassez, não só da vida material, mas de todo o resto, é como se isso fosse se tornando algo comum para você. Algo que faz parte de mim, faz parte da minha vida mesmo, é assim e pronto, e acabou. E na verdade não é. Aqui está pedindo que você aposte numa forma totalmente diferente, só que você não consegue mais fazer tudo diferente. Você precisa de uma ajuda profissional justamente para tirar você desse movimento. E assim, eu acho que você já percebeu, eu acho que já veio para você indicações disso, alguém já pode ter mencionado quando você reclamou de alguma coisa, alguém já pode ter falado sobre isso com você, mas você não deu muita bola, porque para você a sua vida comum é isso, é essa desvalorização, é ser deixado de lado, mas isso te incomoda muito. E se te incomoda, você precisa buscar mesmo um auxílio sobre isso, uma resposta. Não pode simplesmente ser assim para você, porque você percebe que para as outras pessoas é diferente. Então aqui é, é necessário que você busque uma ajuda profissional. Se você ainda não quer apostar nisso, procure uma pessoa que você considera sábia, que tem uma experiência de vida. Provavelmente vai ter alguém que vai te ajudar, que vai te direcionar para alguma coisa nesse sentido.
Os efeitos vão ser muito rápidos quando você se colocar mesmo eh, dentro dessa perspectiva ou dessa proposta de melhorar, porque não é para você viver desse jeito, não é para você se sentir dessa forma, não é para você sempre se sentir magoado ou se sentir sempre traído ou ressentido com as coisas. É para você ter uma outra perspectiva de vida, mas como isso se tornou muito recorrente, é difícil para você sair desse lugar. É difícil para você sair desse ciclo vicioso. É uma coisa que já vem de muito tempo, então provavelmente a ajuda profissional vai te dar mecanismos para você sair disso mais rápido. Talvez para você aceitar que você precisa dessa ajuda profissional seja complicado, mas à medida que você for trabalhando essa aceitação, tudo com certeza vai acontecer muito rápido. Você vai ter respostas positivas muito rápido. Você vai ver que não é só sobre o externo, é sobre o seu interno também que precisa ser trabalhado. E não adianta só colocar a culpa no que acontece fora, porque as respostas também vêm da forma que você se expressa, da forma que você age, atua na sua vida. Então, assim, com a ajuda, você vai conseguir ter uma perspectiva totalmente nova, porque você não tinha essas ferramentas, não tinha essa visão e não tinha simplesmente como ir nessa nova direção. Você precisa de alguém que te direcione, alguém que te dê uma outra proposta na sua vida. E assim, isso pode ser em qualquer esfera, pode ser amorosa, emocional, social, de trabalho, enfim. Você precisa de alguém que te ajude a seguir uma outra perspectiva, porque essa que você está seguindo não está te fazendo bem, não está te valorizando, não está te dando uma resposta e também aqui também tem a parte financeira. Você não está colhendo os frutos do o que você gostaria. Às vezes você tem capacidade de muito mais, mas não está conseguindo entregar essa capacidade, ou não está conseguindo ter de volta tudo que você está se doando ali em várias situações da sua vida. E isso é degradante para você. Isso não te faz bem, não te traz aquele propósito de vida, não te traz uma satisfação real. Então precisa de ter um mesmo alguém capacitado para te ajudar, para você, porque você não sabe, você simplesmente não sabe porque não faz parte da sua vida atualmente, não fez, e você também não vai, como mágica, fazer isso acontecer assim do nada. Então você precisa mesmo de alguém, né? Aqui fala muito sobre alguém que tenha essa capacidade mesmo de dar essa perspectiva nessas situações que você vem vivendo. Para você também não passar a sua vida numa janelinha assistindo ou a vida dos outros, ou achando que a grama do vizinho está mais verde, para você ter uma resposta mais positiva ou mais equilibrada das coisas que você investe, das coisas que você se joga na sua vida. Então, realmente precisa de uma ajuda mesmo de alguém de fora e alguém que não tenha influência na sua vida, que não faça parte dessas situações. Alguém que seja mesmo de fora e capacitado e que possa te dar essa resposta ou esse direcionamento que você sente tanta falta. Porque aqui não é só sobre insatisfação, sobre desvalorização, é sobre uma falta. Eu sinto falta de alguma coisa. Alguma coisa não está indo bem na minha vida, eu não consigo resolver e eu preciso de ajuda. Então, basicamente aqui é aceitar ajuda, é buscar também ajuda. Não adianta ficar batendo com a cabeça na parede várias vezes e não aceitar ajuda. Então, assim, a sua mensagem é muito sobre isso. E o oráculo do viajante sagrado, a carta que saiu para você, é respondendo o chamado. A hora é agora. Então, assim, com certeza alguém já te falou sobre isso. Você já teve esse insight, né, de buscar ajuda. Então, aqui está pedindo para você
Aceitar essa ajuda, aceitar esse chamado ou esse sinal que está vindo para você. Talvez essa mensagem seja para reforçar isso, mas com certeza já chegou isso para você antes através de alguém ou através de alguma coisa que você viu, mas é só para chamar a sua atenção de novo que você está tendo algum tipo de ajuda, algum tipo de resposta. Então, grupinho número 1, essa é a mensagem para você hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Obrigada, tchau, tchau. Grupinho número 2, vamos à sua mensagem de hoje. A sua energia mostra que você pode estar sendo demandado demais ultimamente. Pode ser pelo seu trabalho, pode ser questões familiares, mas aqui envolve muito alguma equipe, algum grupo. É um grupo pequeno, mas é um grupo que você faz parte, e isso tá te deixando muito exausto, cansado, tá, tá tirando as suas forças de alguma forma essa situação. E assim, a sua energia pede muito um descanso. Pode ser que você tá tentando resolver alguma coisa, já tentou resolver com algumas pessoas e não tá funcionando. Isso tá te exaurindo, assim. Tá pedindo que você, no momento, não faça nada. Eu acho que essa tentativa tá frustrando demais, tá te cansando demais e não tá tendo resultado. Não tá tendo uma solução, uma resposta. Talvez nesse momento, essa situação, esse problema que você tá preocupado, não vai se resolver ainda. Talvez precisa de mais tempo, talvez precisa de outras coisas que nesse momento não tenha, então tá pedindo para você dar uma descansada, para você dar uma pausa nessa situação, para você ficar mais na sua, ficar mais quieto e sair um pouco desse olho do furacão que tá nesse momento. Você já tentou, você já fez suas tentativas, já fez mais até do que podia e até por isso que vem esse cansaço. E tem muito cansaço mental, pode estar até com um sono mais exagerado, porque você já pensou e repensou várias vezes nessa situação e não consegue achar uma resposta. E se nesse momento você não conseguiu achar a resposta, não adianta forçar. Então tá pedindo aqui que você vá para outras coisas, faça outras coisas e saia um pouco fora dessa situação atual, porque não tem muito o que fazer nesse momento. E para você cuidar mais da vida comum, do trabalho, né? Ficar mais focado na vida comum, porque com certeza você vai ver alguma coisa que você não viu antes. Então, acho que você está focado demais nesse problema, tentando demais ter essa solução, no fim está te cegando e não está trazendo nenhuma resposta de fato. Então, essa saída, essa pausa, esse descanso, focar em outras coisas, isso vai acabar vindo naturalmente. Então, assim, eu acredito que é um problema que está te cansando mesmo, que deve estar aí queimando seus fusíveis já há um tempo, mas não tem muito o que fazer, assim, não tem muito, não tem como tirar leite de pedra, então você vai ter que dar uma resetada agora e focar em outras coisas, outros projetos. Com certeza tem outras coisas também que são urgentes. Então foca nas prioridades desse momento. Talvez isso já esteja te preocupando, mas não é o foco principal de agora. Então mostra que tem aqui alguma coisa ainda que não está na sua visão, que não está aparente, e não adianta você tentar tirar isso para a superfície. Com certeza precisa aprofundar sobre alguma coisa desse problema que não foi aprofundada ainda. Por mais que você tentou de várias formas, isso ainda não saiu para a superfície. Não tem como simplesmente você puxar isso para fora, porque não vai sair agora. É com certeza alguma coisa que só vai vir com o tempo, ou que você só vai entender com o tempo. Aqui fala muito sobre tempo. Então, agora não vai resolver. Agora não vai simplesmente aparecer uma mágica que isso vai vir certinho para você como que tem que ser feito. Não vai. Então, é aceitar que nesse momento as coisas estão nesse mistério mesmo, mas deixar para um momento que for viável para resolver, que você tiver todas as cartas na mesa, que com certeza você vai, com o tempo, descobrir uma resposta que seja viável nessa situação. E aqui também está falando de alguma coisa aqui de grupo, né? Que no começo da mensagem falou de equipe. Às vezes,
isso tudo que você está preocupando nem tem muito a ver com você. Às vezes você está ali preocupando com coisas que são dos outros. Você está, às vezes, pegando papéis que não são seus, e aí você fica pegando mesmo uma carga que é maior do que das que você já tem. Então, aqui está pedindo para você cuidar muito do seu, porque se você estiver pegando carga que é dos outros, aí você vai pesar muito. Por isso esse cansaço, por isso essa energia de ter que dormir muito, porque tá cansando demais o mental, porque fica procurando respostas, às vezes, de problemas que são dos outros. Então, basicamente, se for um problema de outras pessoas, é interessante que você não se meta, que você não fique aí procurando coisa para se estressar à toa, principalmente se é problema dos outros, porque a sua energia que está indo embora. É o seu mental que está ficando ferrado com tudo isso. Então, assim, é para você. Se você também quer ajudar, ajuda de uma forma que para você não vai te exaurir. Ajuda de uma forma para você que esteja dentro das suas possibilidades. Não adianta você ficar tirando de você para dar para os outros, porque os outros também, se estão passando por alguma situação, é porque eles têm que passar. Não adianta você querer colocar plumas para a pessoa passar, sendo que ela tem que passar por um momento de dificuldade. Não adianta você querer tentar deixar as coisas mais fáceis se a pessoa precisa passar por um momento difícil. Então, assim, você ter esse olhar e não ficar se exaurindo, porque você está se exaurindo. E isso acaba com a sua energia. Então, assim, é melhor nesse momento você sair fora dessa situação. Com certeza essa situação não é para você. Tem outras coisas para você cuidar, tem outras responsabilidades e você também tem que ver se você também não está fugindo de situações que são suas para pegar aí situações dos outros pela fuga, né? Ah, eu não quero lidar com as minhas situações, então deixa eu aqui pegar o problema do meu amigo, do meu conhecido, do meu parente, porque aí eu saio fora da minha situação ali que tá me incomodando. Às vezes tem alguma coisa que tá te incomodando e você tá queimando os seus fusíveis com coisas que são dos outros. Então, assim, avalie essa situação, porque aqui tá pedindo para você pausa, tá pedindo para você se cuidar, para você ficar bem, manter a sua energia equilibrada e não ficar pegando coisa que é desnecessária. Até porque você também tem seus problemas, você também tem suas responsabilidades, então é a hora de você cuidar das suas prioridades e não das prioridades dos outros. Na carta do oráculo do viajante sagrado, a carta final, saiu uma passagem no deserto. Confie que existe um plano divino. Então, assim, talvez você esteja mesmo com um problema, né, como foi dito no começo, ou pode ser que você esteja, enfim, você pode estar fugindo também, mas há alguma coisa que está te incomodando, até por estar falando dessa passagem no deserto. É um momento mesmo desafiador, mas assim, esses momentos desafiadores, eles passam. Aqui fala de um plano divino, então provavelmente você precisa passar por esse momento de seca, esse momento de que as coisas não estão indo bem, porque, obviamente, no futuro você vai ter um momento melhor, mas precisa passar por esse ensinamento, precisa passar por essa fase desértica para tirar alguma lição disso. Então, assim, no momento, como fala aqui de pausa, de descanso, mesmo que seja uma pausa forçada de alguma coisa que seja ruim, às vezes você precisa parar. Às vezes você precisa ter consciência de outras coisas que se você tivesse no movimento da vida, se você tivesse fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você não ia aprender nada, você não ia ter essa consciência. Então essa pausa, ela tem um porquê, tem esse plano divino, tem um propósito de estar passando por alguma coisa e estar se ligando no que está acontecendo. E não é só sobre resolver, é sobre tentar entender assim, tá, o que que essa situação está me trazendo? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu não estou achando resposta? Porque aqui também fala sobre tempo, né? Não é uma coisa que eu vou resolver agora, mas alguma coisa está, esse incômodo, esse desafio, esse momento de seca está me trazendo alguma coisa que eu não estou aprendendo, que eu não estou entendendo. Eu preciso entender. Então é necessário que você tenta ver o por trás.
Como eu falei de que tem alguma coisa ainda que está no mistério para você, é alguma coisa que você não compreendeu, alguma coisa que você não aprofundou. Então, mesmo nesse momento desafiador, tenta entender, tenta aprofundar, mas de uma forma que está pedindo muita pausa. Então, não é para você ficar forçando nada, é para você ir com calma, tentar entender, trabalhar muito a calma, a sua paciência e tentar entender por que que isso está acontecendo, por que que isso está vindo para você agora e não fugir do seu problema. Não fuja do seu problema, não fuja desse seu momento desafiador, porque ele é seu. Não tenta pegar problema dos outros, grupinho número 2. É isso que eu tenho para você. Muito obrigada por escutar a sua mensagem. Espero que fique tudo bem. Tchau, tchau. Grupinho número 3, vamos à sua mensagem de hoje. A sua energia mostra que você pode estar num momento de alta, num momento que você está se sentindo bem, que as coisas estão caminhando bem na sua vida, que você está se sentindo estável, mas aqui também mostra que você está sendo muito cobrado, né? Toda vez que, ou pode ser até de aparência, às vezes você não está tão bem como gostaria, mas para as pessoas de fora, você aparenta que está muito bem. Só que eu não sei se isso é realmente verdade ou se isso é uma aparência, né, como eu disse, mas para as pessoas, por você parecer bem, elas vão te cobrar, elas vão começar a colocar um monte de coisa nas suas costas. Tipo assim, essa pessoa tá bem, então vamos lá cobrar ela, vamos lá colocar para ela fazer, porque ela pode, eu não posso. Então tá uma energia assim na sua vida. E mesmo aqui não é sobre o estar ou não estar bem, mas isso é o que você está mostrando, é isso que você está colocando para as pessoas à sua volta. Então, às vezes, não tá tão bem assim, mas você está sempre aparentando que está tudo ótimo. Então, talvez essa cobrança exagerada que você percebe de vários lados é justamente por você sempre aparentar que está tudo bem. Então, aqui está falando para você ser mais realista, aqui também está pedindo para você cortar com algumas pessoas, porque essas aparências não são só da forma que você aparenta para elas, mas é você manter essas aparências também nas suas relações. E aí fica aquela coisa exagerada, essa cobrança exagerada, vindo coisas de todos os lados para você, porque você está mantendo tudo muito no raso. Então está pedindo aqui que, se necessário, cortar algumas coisas, algumas pessoas, principalmente aquelas que vivem mesmo de aparência, aquela coisa mais fútil, que não tem muito aprofundamento e que realmente nos momentos de necessidade que você precisa de pessoas, você não vai ter. Também porque você não aprofundou e também porque você não mostra as fragilidades para essas pessoas. E aqui está falando que às vezes é melhor você trocar com poucas pessoas de uma forma mais aprofundada do que ficar nesse raso, nessas aparências, e no fim das contas essas aparências estão te sobrecarregando, estão trazendo mais demanda na sua vida, mais coisas para você se preocupar. E aqui está falando desse momento de alta, mas aqui também está te lembrando que tem os momentos de baixa. Sempre vai ter os momentos de baixa, tanto para você como para essas pessoas. Então você tem que procurar manter relações mais aprofundadas para você ter essa troca mais verdadeira, para que quando você precise delas, elas estejam ali para você, porque você sabe que quando as coisas apertam, você só pode contar com pouquíssimas pessoas. Essas outras que te cobram tanto, que sempre te jogam coisas para você, quando acham que você está ótimo, elas nunca olham o seu lado, elas nem se permitem esse olhar e você também não permite que elas vejam as suas vulnerabilidades e as suas fragilidades. Então é interessante que você aprofunde mais, que você quebre alguns ciclos na sua vida de algumas relações que não estão indo bem ou que são realmente muito rasas, para apostar em relações mais sólidas, e mesmo que sejam poucas, porque essas relações mais sólidas é que vão trazer coisas reais na sua vida, que você vai perceber ações reais dessas pessoas, que você vai ver que elas de fato estão te ajudando, que elas estão te enxergando e que essas aparências vão ser quebradas. Porque se você também não consegue quebrar essas aparências, não consegue se mostrar de forma verdadeira, é porque você também não está sentindo confiança nessas relações, nessas pessoas, nesses ambientes que você está se colocando. Então, aqui está pedindo para você concluir
algumas coisas e recomeçar. Recomeçar com relações melhores, mais sólidas, mais aprofundadas e não ficar nessa de ter várias pessoas na sua vida só para ter, porque aqui está pedindo um amadurecimento seu, de olhar para as relações de uma forma mais realista, mais verdadeira. E aí você vai ver que você não vai ficar preocupado com o ciclo da vida, porque o ciclo da vida é de altos e baixos. Então, quando você tem pessoas que te deixam seguro, você vai ver que, independente do que você passar, você vai ter com quem contar. E essas pessoas da mesma forma com você, de ser uma via de mão dupla, que quando as coisas apertarem para elas, você também vai estar ali presente para ser uma ajuda, dar uma mão ali no momento de necessidade e vice-versa. Porque essas relações mais pautadas nessa coisa mais realista, mais verdadeira, trabalha mais isso, de tirar as máscaras, de não ficar mantendo essas aparências sociais, essa coisa mais rasa e trabalhar em relações que sejam mais verdadeiras. E se relacionar com as pessoas também é sobre se frustrar. Então, às vezes, você fica mantendo essas coisas mais rasas para não se frustrar, para ficar naquela coisa mais fútil mesmo. Mas assim, você precisa também se frustrar, mas ver as pessoas como elas são e se permitir que elas te enxerguem também, a realmente tirar essas máscaras e ter relações melhores. Você vai ver que no final, para você, vai te trazer muito mais contentamento e satisfação do que dessa forma que você está levando as relações. E isso pode ser em vários aspectos da sua vida, não só são relações de amizade, mas pode ser até as suas relações amorosas, as suas relações com, com seus familiares. Então, assim, é trabalhar mesmo esse aprofundamento e concluir e tirar, né? Aqui também está falando de cortar. Vai ser necessário cortar também algumas pessoas que não te agregam, que não melhoram na sua vida ou que só te trazem problemas. Então, assim, precisa ter esse corte também, mesmo que doa em você, mesmo que doa nessas pessoas que você vai cortar, porque precisa aqui um amadurecimento, precisa trabalhar mais as relações de uma forma mais verdadeira, que é o que falou a sua mensagem inteira. No oráculo do Viajante Sagrado, a carta final fala de um curador místico. A energia de cura flui através de você. Aqui também está falando de curador, né? Então, aqui, como está falando muito sobre as relações e esses momentos cíclicos da vida, está te lembrando desses altos e baixos, porque em algum momento alguém vai ser um curador para você e você vai ser um curador para outra pessoa. Então, assim, você precisa ter essas pessoas que vão te trazer essa segurança, porque você vai precisar e elas também vão precisar. É uma coisa que você tem que ter muito forte na sua mente, porque os altos e baixos vão sempre acontecendo. E à medida que a gente vai amadurecendo, os desafios, quando a gente está passando por eles, eles parecem que são maiores, mesmo com toda a bagagem que a gente tem, porque parece que as coisas vão vindo com mais seriedade. Então é interessante que você tenha pessoas em quem você possa confiar para essa energia de cura fluir, porque aí ela vai fluir com relações que são solidificadas, ela não vai fluir em relações que não são, né, sólidas, que são rasas, né, grupinho número 3. Então essa é a mensagem para você hoje. Muito obrigada, espero que fique tudo bem. Tchau, tchau.